E aí pessoal, beleza? Boa tarde. Ó, hoje estamos aqui para falar de dosimetria da pena. Semana passada eu fiz uma enquetezinha perguntando, jogando a ideia, se as pessoas tinham dificuldade ou facilidade para analisar os critérios da dosimetria da pena realizados pelo juiz durante a sentença. E foi esmagador o resultado das pessoas que não conseguem. E isso daí é algo que já é perceptível dentro da faculdade de Direito, onde não é muito costumeiro que os professores se aprofundem nesse tema para explicar ele com clareza, e é alguma coisa, e é um tema que às vezes fica meio nebuloso para compreender, e também isso acaba se refletindo posteriormente na prática profissional do advogado. A gente vê muito advogado criminal que não consegue analisar com clareza, com facilidade, os critérios, os fundamentos da dosimetria da pena, e por isso estratégias tanto em primeira fase para deixar a pena baixa ou para conseguir uma substituição, e em segunda instância ou no STJ conseguir uma mudança do que foi dado na primeira instância. Isso são estratégias que muitas vezes são as únicas realmente palpáveis que restam depois de uma condenação em primeira instância, e costumam ajudar bastante o advogado e o seu cliente, mas vemos que muitos advogados, muitos colegas têm dificuldade nisso. Então é importante você saber, e é importante que a gente tente ajudar a dar uma clareza. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre isso, então aqui no primeiro eu vou dar uns aportes iniciais acerca da dosimetria da pena, uma partezinha mais teórica e mais técnica no final dela. E nos outros eu pretendo começar a falar efetivamente da primeira, segunda e terceira fase. Para não ficar algo muito grande, eu já estou vendo que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso e ficar mais palpável, mais palatável, mais palatável para quem assistir, ajudar mais, ficar mais claro e também para caber no Instagram. Então vamos lá. O que é a dosimetria da pena? A dosimetria da pena é não só o momento em que vai ser aplicada a pena em concreto pro réu, pro acusado que foi condenado, mas também que vai ser, e é aqui que está o gancho, vai ser feita a individualização da pena, ou seja, a correspondência dela ao caso concreto, e vai ser estabelecida uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade, ela se trata de uma equivalência entre a pena aplicada e o mal causado, o crime cometido pelo réu. Então essa é a função da dosimetria, individualizar a pena para aquele caso concreto que está sendo julgado e estabelecer uma equivalência entre a pena aplicada e o mal causado. Como se fosse, sim, bem dizendo, uma troca justa entre os dois. Você praticou tal delito, você praticou tal conduta e a pena aplicada vai ser a pena exata para o que você fez, proporcional, entendeu? Antigamente, quando não havia a figura de um terceiro ausente, um terceiro afastado, descolado das duas partes, que definisse a pena, que realizasse o julgamento, escolhesse o que ia ser combinado e imposto ao criminoso, a quem cometesse o crime, o agressor, as penas, as punições se davam na base da vingança. E sempre tem a indicaçãozinha de leitura, eu uso Pachucanes para explicar isso. No capítulo onde ele fala do direito penal e da evolução do direito penal, ele aborda isso, esse tema. Inicialmente, a punição ela se dava com base na vingança, seja ela realizada pela vítima, seja ela realizada por familiares dela, que diante da agressão praticada num primeiro momento, a parte agredida, a parte vítima, vai se vingar de uma forma que estaria tudo certo depois disso, entre aspas, né? Mas qual que é o problema disso? Justamente a proporcionalidade, a equivalência. Muitas vezes o mal causado, o mal praticado num primeiro momento para com a vítima, na hora que era retribuído, não tinha essa noção de equivalência. Então, a pessoa que foi um agressor no primeiro momento, ela se torna uma vítima num segundo de algo que foi muitas vezes desproporcional, e ele vai se achar no direito de cometer uma nova violência, uma nova vingança. E nisso a gente acaba entrando num ciclo de violência muito grande que não acaba nunca, entendeu? E posteriormente o direito penal, não o direito penal que conhecemos hoje, mas um direito penal mais, sim, lato sensu, vai evoluindo
até que surge a figura de um terceiro que vai imprimir essa pena. Na Idade Média a gente tem a figura dos inquisidores, no direito penal inquisitório da igreja, que vem um terceiro que vai impor a pena para essa pessoa, mas essa pena ainda assim não tem a característica, a imagem da equivalência, da proporcionalidade. Muitas vezes a gente vê relatos, e aqui vai a outra dica de leitura, Voltaire, Tratado sobre a Tolerância, a gente vê a questão das ordalhas para conseguir confissões, para conseguir testemunhos, ou penas igualmente violentas como forma de fazer uma expiação da culpa, de salvar a alma do criminoso, e não há proporcionalidade nisso. Nesse livro do Voltaire ele narra o caso da família Calas, mais específico de Jean Calas, o pai, onde foi um julgamento que aconteceu na França no século XVII e que se deu por motivos religiosos no começo, e foram penas e modos de conseguir confissões totalmente violentos e que não correspondem com qualquer proporcionalidade. Voltando para o Pachucanes na explicaçãozinha, mais para frente, com o advento do nosso direito, o direito como conhecemos, o direito liberal burguês, é trazida essa ideia de proporcionalidade. Então, é confeccionado um direito no qual as penas já estejam previamente dispostas num código e elas sejam calculadas de modo a individualizar para o caso concreto, mas dentro dos parâmetros já previamente estabelecidos. Essa dosimetria da pena, essa é a função dela, trazer essa proporcionalidade, essa equivalência, uma equivalência já anteriormente estabelecida, para não ter nenhum despotismo, nenhum autoritarismo e tentar fazer um direito imparcial. A gente sabe que na prática muda um pouco, né? Mas é essa a teoria. Bom, então vamos lá. O artigo 68 do nosso Código Penal brasileiro, ele dispõe o seguinte, já entrando na parte mais técnica. Vamos lá, 68, cadê? Código. 68, aqui ó. O caput do artigo 68, ele fala do cálculo da pena. E ele fala o seguinte: a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes, agravantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e aumento. Bom, pela leitura do caput, a gente percebe o seguinte: o nosso sistema de cálculo de cômputo da pena de dosimetria é um sistema trifásico. Então, a dosimetria da pena se dará em 3 fases distintas. Na primeira será definida uma pena base, com um fundamento nos critérios do artigo 59 do Código Penal. Isso a gente vai abordar no próximo vídeo, vai explicar mais detalhado. Numa segunda fase, as circunstâncias agravantes e atenuantes. E por último, as causas de aumento e diminuição. O parágrafo único do 68, ele fala o seguinte: no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Nesse parágrafo único a gente percebe uma coisa: com relação às causas de aumento e diminuição, o juiz vai poder escolher no concurso delas qual mais aumenta e mais diminui. E aí está a facilidade das causas de aumento, pois para saber qual mais aumenta e diminui, ela tem que estar previamente estabelecida, quantificada. Então nós sabemos que as causas de aumento e diminuição elas vão estar sempre definidas por um patamar exposto, manifestado em fração. 1/6, 1/3, 2/3, entendeu? Então a gente sempre vai saber qual mais aumenta e mais diminui, isso já é mais fácil. E nos outros vídeos, quando for falar da primeira, da segunda fase mais específica, a gente vai ver que muda um pouquinho com relação às causas de aumento e diminuição e com as circunstâncias judiciais do artigo 59. Então, vamos para o artigo 59, que é justamente o que fala da primeira fase da dosimetria, onde vai ser estipulada a pena base, e ele diz o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Bom, lendo essa introdução aí, o caput do artigo, nós percebemos que na primeira fase existem 8 critérios definidos para a definição da pena base, que são culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. São 8 critérios que vão ser analisados pelo juiz, e que a gente vai dissecar eles no próximo vídeo, para definir, para estipular qual vai ser a pena base do crime. Logo depois do caput, temos os incisos. Ainda, no fim do caput, é estabelecido que essa análise vai ser feita de tal forma que a pena será estabelecida, a pena base será estabelecida conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então a gente está vendo aqui justamente na parte da reprovação essa manifestação da equivalência, o suficiente que vai ser necessário, a quantidade que vai ser necessária para reprovar o crime. E prevenção, aí a gente entra um pouco nas teorias da prevenção, teoria especial e geral, tanto positiva quanto negativa, mas isso é para outra ocasião. Então, a pena base vai ser definida vai ser estipulada de modo a estabelecer o caráter de reprovação e prevenção do crime. E nos incisos desse artigo nós vemos que os momentos, o que vai ter que ser observado pelo juiz para definir a pena base. Primeiro, as penas aplicáveis dentre as cominadas, ou seja, o juiz vai observar o crime e quais são as penas mínima e máxima em abstrato. O que está definido lá no preceito secundário? Vai ver se é o crime normal ou se é uma forma qualificada e vai observar a pena dentro desse tipo. Pena mínima, pena máxima, vai variar lá dentro. Inciso 2, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, que é justamente isso daí. Ele vai observar se é forma normal, qualificada, ou se ele pode aplicar uma pena de multa em vez da pena privativa de liberdade, e aí ele vai optar se é caso da pena privativa de liberdade ou se ele pode escolher por uma pena de multa se o crime permitir essa escolha alternativa. Inciso 3, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Então, outra coisa que vai ser observada pelo magistrado ao definir a pena é o regime inicial que vai ser cumprido. Então, ele vai estipular uma pena que comporte, que seja equiparável ao regime inicial previsto. E, por último, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Então, o juiz também vai observar, ao aplicar a pena, qual vai ser a qualidade da pena aplicável. Se existe a possibilidade de substituição por restritiva de direitos, se existe a possibilidade de aplicação de sursis. O artigo 59, que trata justamente da fixação da pena, tanto da pena base como ao todo e seus efeitos reflexos, ele traz esses aportes. Como vai ser definida a pena base pelo caput e nos incisos, o que vão ser os critérios que vão ser observados pelo juiz ao longo da dosimetria e no fim dela, para deixar tudo redondinho, né? Deixar ela dentro dos parâmetros legais previstos, para trazer essa proporcionalidade, para trazer a noção de reprovação e de prevenção, o regime possível, o regime devido para aquele quantum de pena e para aquele caso, assim como a possibilidade de substituição ou aplicação de sursis. Bom, o vídeo de hoje já está acabando, já ficou muito extenso, como eu falei, então até o próximo, onde a gente vai falar da primeira fase da dosimetria. Se tiver ficado meio confuso meio nebuloso ainda, pode mandar no direct ou nos comentários e a gente explica. Falou, valeu, beijão.